Oi, hoje eu vim falar um pouquinho sobre como estimular a independência das nossas crianças. Você tem interesse nesse assunto? Se você tiver interesse, então segue comigo nesse vídeo. Eu sou a Bárbara, mãe da Isabela e da Isadora, gêmeas de 5 anos, e mãe da Elisa, de 3 anos. E se você está passando pela fase de birras, essa fase que é tão desafiadora e que todas as crianças passam, eu tenho uma dica para você. Clica nesse link que tem aqui embaixo, que ele vai te levar até uma série de vídeos que eu fiz sobre como lidar com a birra dos seus filhos de uma forma bem prática. Então clica aí que eu tenho certeza que esses vídeos podem te ajudar. Então vamos ao assunto, a independência dos nossos filhos. A independência dos nossos filhos eu acho que é o que todo pai, toda mãe quer, né? É uma coisa que a gente almeja muito, mas eu observo que muitos pais não constroem essa escada para chegar lá nesse destino que é a independência, né? E aí o que acontece é que chega lá a criança na pré-adolescência, na adolescência, uma criança altamente dependente para tudo ou para muitas coisas. E aí quando você vai olhar esse histórico, você vê que o pai e a mãe deixou passar batido. E eu não estou dizendo que é por mal ou porque quis poupar a criança, não é nem isso. Às vezes é só mesmo uma questão do dia a dia, da correria, ou de você nem ter parado para pensar sobre o assunto. Eu acho que é por isso que é tão importante a gente trazer esse assunto e conversar sobre isso. Eu lembro que um dia, eu sempre fui muito, assim, sempre gostei muito desse assunto, de estimular a independência das crianças. E desde que as meninas nasceram, eu já comecei a ler, era uma coisa que eu já me preocupava. Uma vez eu estava conversando cheguei no meu terapeuta, eu estava muito cansada, assim, foi uma semana muito exaustiva. E aí eu peguei, cheguei, comecei a contar pra ele como tinha sido a semana e comecei a chorar. E ele, mas o que que aconteceu? Eu falei, eu tô muito cansada, tô exausta, as meninas deram trabalho essa semana e muita coisa pra fazer, uma carga muito grande e tudo mais. E fui falando pra ele, né? Aí ele pegou e falou, tá, mas me descreve aí como que tá a rotina de vocês. E aí fui conversando com ele, ele falou, tá, eu quero bem detalhado. E aí eu fui contando, a gente acorda e tal, e como que é. E aí dou banho e tal. Aí na hora que eu cheguei na hora do banho, aí ele falou, quantos anos que suas filhas têm mesmo? Aí eu falei, 4. Aí ele pegou e falou, tá, mas 4 anos, você não acha que elas já conseguem vestir a roupa sozinhas? Aí eu falei, conseguem, mas é porque na correria de ir pra escola e tal, eu dou o banho e já visto a roupa, porque senão não vai dar tempo e tal. Ele, tá, mas você falou que tem o banho da noite também, não tem? Eu falei, tem o banho da noite. E no banho da noite, quem veste, elas ou você? Aí eu falei, sou eu. Aí ele falou, então. Então acho que não é só uma questão de correria, porque às vezes a gente também inventa umas desculpas pra nós mesmos, né? Aí eu falei, é verdade, eu acho que não é só correria. Ele falou, então, elas estão com. Na verdade, elas nem tinham 4 anos, não, elas tinham quase 4 anos, elas iam fazer 4 anos. Aí, aí eu peguei e falei, realmente, elas já conseguem se vestir. Ele falou, então, vamos implantar isso na rotina? Aí eu falei, tá, então vamos. Aí ele foi me falar e realmente eu fui parar pra pensar, porque às vezes a gente se sobrecarrega, a gente abarca tanta coisa pra gente que a gente nem para pra pensar se a criança conseguiria fazer aquilo. Então, assim, naquele caso, no caso das meninas, elas ainda tomavam banho sozinhas, ou eu ainda dava o banho, elas não tomavam banho sozinhas. E eu não acho que realmente era a idade delas banharem sozinhas, mas a roupa já dava pra vestir. Então, eu fazia aquilo porque eu já era acostumada e fazia mais rápido e era mais prático eu já pegar e já fazer. E aí que a gente acaba fazendo as coisas pelos nossos filhos, a maioria das vezes por esses motivos. Primeiro, pela pressa, né, pela rotina corrida que a gente tem e tudo mais. E segundo, pela questão da perfeição. Ah, é porque eu faço melhor. Quando eu faço melhor. Quando ele veste torto, ele pega uma roupa que não tem nada a ver, que não combina e que eu não gosto. Então, assim, às vezes a gente se apega tanto a essas coisas que a gente acaba engolindo a criança no sentido de não deixar ela fazer o que ela conseguiria fazer. Então, depois desse episódio, eu comecei a parar pra pensar toda vez que eu tô muito cansada, ou que acontece alguma coisa assim que eu falo, nossa, eu tô realmente assim, muito atarefada, muita coisa, eu paro pra pensar, será que tem coisas das meninas aí que eu não poderia já estar passando pra elas? E assim, agora que elas já estão maiorzinhas, elas já estão com 5, mês que vem vão fazer 6 anos, a gente já colocou uma regra para elas, que é sempre se perguntar se conseguiria fazer sozinha. Então, assim, às vezes elas pedem alguma coisa e aí eu já falo, lembra que você tem que perguntar? Aí elas falam, tá. Por exemplo, pegar um casaco, né? Aí, você consegue lá no seu quarto? Eu já deixo os casaquinhos na parte de baixo, tá até ali no guarda-roupa delas, os casaquinhos ficam embaixo.
Então, você consegue ir lá? Consigo. Então, você quem pega, né? Agora sim, eu sempre explico para elas, olha, não é que eu não possa fazer uma gentileza para elas ou o pai não possa fazer uma gentileza. É porque é uma questão de obrigação. A obrigação é sua, quem quer é você. Então você pode ir lá, você vai lá e pega, você consegue. Agora, se eu já estou lá no quarto, ou se eu estou indo pro quarto, você pode falar, mamãe, já que você está indo pro quarto, você pode pegar o meu casaco? Aí tudo bem. A água, por exemplo. A gente deixa o filtro na altura que elas conseguem pegar a água. E aí, volta e meia acontece, de eu estar sentada no sofá, tô fazendo alguma coisa ali, tô mexendo no celular, ou tô brincando com elas, ou tô fazendo alguma coisa ali pelo sofá. Aí uma vira pra mim e fala, mamãe, pega água pra mim, por favor. Aí eu falo, ó, filha, eu tô sentada no sofá igual você. Eu sei que você tá com preguiça de levantar e ir lá pegar água. Mas o mesmo trabalho que você vai ter pra levantar e ir lá pegar água, a mamãe também vai ter. E quem tá com sede é você, não é? Então quem tem que pegar? É, sou eu. Então, assim, fazer esses questionamentos, estimular a criança. Aí fazer, afinal, a vontade é dela. Eu poderia fazer uma gentileza? Sim. Se eu tivesse em pé já lá na cozinha, fazendo alguma coisa, e geralmente acontece isso quando eu tô na cozinha, elas pedem, mãe, você pode pegar água? Posso, pego água sim. Então, assim, às vezes eu peço para elas, elas estão na cozinha, eu falo, filha, você poderia fazer a gentileza para mamãe de pegar um copo de água? E daí eu já falo, ó, tá vendo? Você tá aí, por isso que eu te pedi. Porque você já tá aí, você pode me fazer esse favor. Então, beleza. Agora, se é uma coisa que vai dar o mesmo trabalho pra mim, eu tô na sala, tô sentada no sofá igualzinho você, então é você, a vontade é sua, você vai lá, levanta e faz. E é sobre isso, assim, é sobre a gente tá sempre se policiando, sabe? Porque o nosso ímpeto é de fazer mesmo tudo por eles. Eu acho isso super natural, super normal. E volta e meia eu me pego fazendo coisas que eu paro pra pensar assim, poxa, será que elas não poderiam estar fazendo sozinha? Então, assim, aí eu vou e começo a estimular elas a fazerem sozinha. Então agora elas já estão tomando banho sozinhas, mas eu sempre vou e dou uma vistoriada. Então, assim, eu sempre falo, olha, como que tem que fazer para lavar o cabelo, a pontinha do dedo, tem que esfregar a cabeça. Então, assim, eu vou lá, ensino e eu comecei a ensinar elas ano passado e hoje eu praticamente só dou uma olhada, dou uma revisada, ver se tá tudo ok. E umas 2 vezes na semana eu ajudo no banho, que é para poder ver se realmente tá tudo certo, estão se limpando direitinho. E quando me pedem ajuda, às vezes alguma coisa, ah, mãe, não tô conseguindo pentear o cabelo, vou lá e ajudo a pentear. Mas assim, o estímulo é de aprender a fazer sozinha, é de chegar no ponto de fazer sozinha, né? É de chegar no ponto de que elas vão entrar pro banheiro e não vão me chamar mais. Então, assim, esse é o sonho, né? Esse é o ideal. É lógico que isso tá bem longe, né? Porque é uma mania que criança tem, entrou no chuveiro, começa o negócio de mãe, né? Mãe, mãe. Aí, elas, por exemplo, eu não deixo passar shampoo todos os dias porque elas têm o cabelo cacheado, né? Então resseca muito. Aí todo dia elas ficam nessa, mãe, passa shampoo, mãe, passa shampoo. E é um tal de mãe dentro do banheiro. Mas enfim, então assim, colocar mesmo algumas obrigações para as crianças e estimular que elas consigam, que elas cheguem ao ponto de fazer sozinho. Então é claro que você vai ter que observar a fase que seu filho tá. E é claro, se tiver alguma outra coisa envolvida, por exemplo, eu tenho uma filha que ela tem uma deficiência motora, então não é tudo que uma criança de 3 anos faz que ela vai conseguir fazer. Então, a Elisa, eu trabalho o estímulo dela em outras coisas, em, por exemplo, vestir uma camisetinha, pentear o cabelinho, esse tipo de coisa eu já estimulo ela a fazer. Agora, coisas, por exemplo, como pegar água, ela não dá conta, ela não anda, então, assim, isso daí vai ser depois, né? Ela ainda não consegue manipular direito a cadeira de rodas, ela ainda não tem uma independência na cadeirinha dela. Então, isso a gente vai, lógico, o tempo dela vai ser outro, né? Mas se é uma criança que tem um desenvolvimento típico, você tem que observar o que que aquela criança já pode fazer dentro daquela fase. Se você já leu ou já escutou falar aí sobre Montessori, você pode até digitar no Google que ela tem umas tabelinhas que ela coloca o que que a criança pode fazer em cada fase. E às vezes nós pais ficamos meio perdidos porque a gente pensa, gente, será que meu filho já consegue fazer isso? Será que ele não consegue? Então dá uma olhada lá na tabelinha, vê o que que a sua criança, a fase que ela tá, a idade que ela tá, o que que ela já poderia estar fazendo, né? Aqui, por exemplo, né, para eu dar o exemplo das meninas, elas estão com 5 anos, então o que que elas já fazem, o que que eu coloquei na rotina delas como obrigação delas. Tem coisas que nós estamos implantando e tem coisas que já estão consolidadas. Então, o que que a gente já tem de consolidado aqui em termos de independência delas, né? Escolher a roupa. Eu só escolho quando é para sair, mas eu não escolho, eu falo para elas me mostrarem e aí eu falo se tá adequado ou não, né? Não, isso aqui é roupa de ficar em casa. Escolhe uma mais novinha, tem que uma de sair. Mas assim, se é roupa de ficar em casa, se é pijama, eu deixo autonomia total para elas. Se elas querem vestir a camiseta de um pijama com a bermuda de outro, eu não interfiro, não. É escolha delas.
Então, elas já escolhem a roupa, né? As roupas, pijamas, calcinhas, tudo mais, elas que escolhem. Na hora de tirar a roupa, elas tiram e colocam dentro do cesto. Se deixa a roupa jogada, eu chamo e mostro. Olha, essa roupa aqui tá jogada, você quem deixou aqui. Quem tem que pegar? A roupa é de quem? Então, vai lá e pega. Então, elas tiram a roupa e já tá dentro da rotina do banho delas. Tirar a roupa, colocar no cesto, pegar a roupa que vai vestir, pegar a calcinha que vai vestir e já deixar separado. Pegar a toalha para levar pro banho, já é obrigação delas. Obviamente, claro que às vezes elas esquecem, elas me chamam, me gritam, e aí eu chamo atenção, meninas, não esquece, na hora de ir pro banho, vocês têm que deixar a roupinha separada, têm que pegar a toalha. Isso já é consolidado. E a questão do banho também já está praticamente consolidado. Elas tomam banho praticamente sozinhas, vez ou outra que eu vou lá igual eu falei, né, que eu dou uma ajudada. Água, elas já colocam, tomam água sozinha. Se é fruta, elas já pegam, porque a gente deixa bem ao alcance delas, né? Biscoito, lanchinho básico. Se é um biscoito, alguma coisa que não tem que fazer nenhum tipo de. Só pegar, abrir, elas já, né? Elas mesmas já pegam. Então, um lanchinho assim, desse tipo, com fruta ou algum biscoito. E suco, a gente tá começando a implantar, porque elas colocam, ainda derrama. Então, tô ensinando como é que segurar, como que coloca, tal. Dependendo da garrafa, não deixa ser uma garrafa maior. Se é uma garrafa menor, a gente deixa. O leite delas, tá? A gente também tá implantando. Ainda não é uma coisa que elas fazem completamente sozinhas, mas já estão começando na hora de colocar lá no copinho e tal. Colocar no micro-ondas, elas já colocam. Então a gente dá meio que um suporte, mas elas já estão conseguindo fazer. E colocar a comida delas. A gente coloca geralmente tudo em vasilha de plástico. E se fica alguma coisa na panela, a gente que coloca. Mas a parte que está em vasilha de plástico, elas que já colocam. Então, assim, a gente ainda tá naquele momento ali de transição. Às vezes a gente ajuda, às vezes elas colocam tudo sozinha. Mas a gente já tá estimulando para que elas consigam colocar tudo sozinha. Chegar um momento que elas vão sentar e já colocar toda a refeição delas sozinhas. Então, assim, elas estão com 5, vão fazer 6. Então, provavelmente com 6 anos elas já vão estar fazendo isso sozinhas. E a gente vai observando, né, com um olhar atento, vendo o que a criança já consegue e o que ela não consegue. Então, assim, vai chegar um momento que eu vou começar a colocar o prato na pia, terminou de comer, já coloco o prato na pia, elas que colocam. E separa já se sobrou algum restinho, já coloca lá, porque a gente mora em chácara e a gente joga o restinho de comida para as galinhas. Então a gente já deixa o lugarzinho lá onde fica o resto de comida e aí elas já colocam e colocam o prato dentro da pia. E aí vai chegar um momento que elas vão começar a lavar a louça que elas sujaram, né? E esse é um próximo passo que eu quero implantar, né? Pegou um copo, usou, lavou, usou um prato, já vai lavar. E assim a gente vai observando e vendo o que a criança consegue para a gente estimular e a elas fazerem aquilo que a gente acha que já dá para fazer, né? E assim, como eu falei, é ter aquele desapego de não querer a perfeição, porque muitas vezes a gente não deixa a criança fazer por causa disso, porque, por exemplo, elas ainda fazem bagunça para colocar a comida delas. Fazem, ainda derrama arroz, derrama um pouco de feijão. Mas se elas não fizerem essa bagunça, se não for no treino, no dia a dia, se não for na prática, elas não vão conseguir colocar. Então, é errando que a gente aprende, né? É ali na prática, colocando a mão na massa. E por isso que a gente vê aí criança de 10, 11, sei lá, 12 anos que ainda não consegue colocar a própria comida. Porque não foi estimulado ali do começo. Então, assim, é muito importante a gente estar atento a essas coisas, porque chega lá na frente, a gente vai ter que correr atrás, né, desse prejuízo. E por que é tão importante a independência da criança? Primeiro, porque tem essa questão da sobrecarga, né, na gente, a gente vive reclamando, tô cansada, mas você tá estimulando essa criança a ter independência dela, a fazer as coisas que ela pode fazer ao invés de você estar fazendo por ela. E segundo, pelo futuro dela mesma, porque assim, a gente tem que criar os nossos filhos pensando que eles vão para o mundo, eles não vão ficar a vida inteira dentro da nossa casa. Então, assim, se ele for morar com alguém, se ele for morar numa república, com um tio, com uma tia, com alguém da família, é muito importante que ele a pessoa já, a criança, né, o adolescente e tal, tenha essa independência, porque senão ele vai ter que conquistar a duras penas, né? Vai ser muito mais difícil para ele. Então, se ele já tem esse hábito, ele já sabe como é que funciona, ele já sabe lavar uma louça, ele já sabe que. Imagina, que coisa mais feia. Já grande, já adolescente, já entrando na fase adulta, come e deixa o prato lá na mesa. Eu já vi gente fazendo isso, que não tem o menor senso, né? De pegar, ir lá, lavar, guardar, tá na casa de alguém. Então, assim, vai lá, come e deixa o prato lá em cima da mesa, não se dá o trabalho nem de colocar na pia. Então, essas coisas a gente tem que ir estimulando e tem que estar atento, porque isso é construído aos poucos, como eu falei, né?
E é desapegando dessa perfeição, é deixando a criança ir lá, a criança errar, a criança fazer do jeitinho dela, que a gente vai conseguir com que a criança chegue nesse ponto, que é a independência, né? De conseguir fazer as coisas de uma forma que ela não fique te chamando, não fique dependendo de você para fazer tudo. Então é isso, assim, era uma conversa que eu tinha muita vontade de ter, porque é uma preocupação que eu tenho aqui na minha casa, e eu acho que muitos pais acabam deixando passar batido mesmo, como eu falei, por conta da correria do dia a dia, e nem se atenta a certas coisas, como eu contei, né? Tipo, do meu terapeuta me deu ali um puxão de orelha, e depois que eu fui parar pra pensar, nossa, é mesmo, tipo, eu estimulo as meninas a tantas coisas e eu não me toquei que eu tava fazendo isso, coisa que elas já conseguiam fazer, né? Então, assim, a gente às vezes realmente deixa passar batido porque não estava atento, né? Não percebeu, e às vezes porque prefere mesmo fazer porque vai ser mais rápido, vai agilizar, porque tô com pressa por isso. Então é isso, espero que isso ajude você a estimular mais a independência aí do seu filho, dos seus filhos, e que de alguma forma toda essa conversa tenha ajudado você aí de algum jeito. Até mais.